Então vamos para mais uma resolução de atividade de ciências com a professora Ariana. Resolução de atividade, nono ano, capítulo 1, sobre a origem da espécie humana, ok? Nós vamos resolver a atividade da página 5, página 9 e página 12 e 13. Então vamos lá, olha só. Na página 5 do primeiro capítulo, nós temos um texto, o filho do macaco, e em seguida temos duas perguntas. Eu não vou ler o texto, porque vai levar muito tempo, nosso tempo é curto aqui, e eu vou direto para a pergunta. É o seguinte: a crítica mais comum do livro de Darwin sobre as origens da espécie humana era dirigida à ideia de que o ser humano é filho descendente de macacos. Que argumento pode ser contraposto a essa ideia? Vamos lá. Respondendo, é assim, ó. Ao afirmar que o ser humano e os macacos atuais descenderiam de um ancestral primata, Darwin admitia a relação de parentesco evolutivo, que seria horizontal, que são de primos, e não vertical, que é de pai e filho, entre eles. Pode ter existido um primata ancestral, nem humano e nem macaco, que tenha dado origem aos dois grupos. Essa é a ideia de Darwin, tá bom? A segunda questão, o comando é assim. Passados mais de 150 anos da publicação da obra de Darwin, como suas ideias são encaradas nos dias de hoje? Olha só, nós temos que pensar o seguinte, que a expansão do registro de fósseis e os avanços tecnológicos, investigações bioquímicas, genéticas e datação mais precisa dos vestígios permitem a reconstrução da árvore evolutiva dos primatas, ainda incompleta, mas com elementos suficientes para levar à construção de que Darwin, de forma geral, estava correto. Atualmente, o relacionamento entre ciência e religião, embora ainda seja confronto em alguns contextos, tende a ser mais conciliar. Ainda não podemos falar que já se entende ciência e religião, mas digamos assim que é mais conciliar que há 150 anos atrás, ok? Então, vamos agora para a resolução da atividade da página 9. Na página 9, nós temos uma tirinha. E vocês vão analisar essa tirinha para poder responder uma questão. Não é a primeira questão ainda, uma questão voltada diretamente para essa tirinha. Observe a tirinha, né? E tá escrito assim: estava na hora de vocês se tornarem bípedes. Em termos evolutivos, quais são as vantagens da condição a que se refere a tirinha? Vamos lá, respondendo. Olha só. O caminhar bípede requer menos energia do que andar sobre 4 pernas, tá? Só relembrando que o andar bípede é andar sobre 2 pés, ok? Então, favorecendo a busca por alimentos e abrigo, o deslocamento por maiores distâncias e a ocupação de novos espaços. Além disso, o andar bípede, ele amplia o campo de visão. Na primeira questão, agora nós vamos para a primeira questão. É correto afirmar que o desenvolvimento de uma caixa craniana maior e da inteligência humana foi determinante para o andar bípede? Justifica essa questão, essa pergunta. Olha só, já de cara, a gente já sabe que a frase está incorreta. As evidências mostram que os australopithecus apresentavam andar bípede, mas tinham capacidade intelectual menor e caixa craniana bem pequena se comparado a dos indivíduos da espécie humana, tá bom? Então a frase está incorreta. Na segunda questão, revisite a árvore evolutiva humana contida neste capítulo. Em seguida, determine e caracterize o grupo de hominídeos que deu origem ao Homo sapiens. Vamos lá. Revisando o assunto desse primeiro capítulo, o provável antecessor do Homo sapiens foi o Homo erectus, que o Homo erectus, como eu falei para vocês lá no assunto, quer dizer homem reto. Isto porque, de acordo com os fósseis encontrados, essa espécie se locomovia com a coluna reta, tá? Semelhante ao de seres humanos, coluna ereta, beleza? Então, provavelmente o antecessor do Homo sapiens foi o Homo erectus, espécie formada por indivíduos com boa habilidade manual, demonstrada pela produção de ferramentas sofisticadas. Isso nós vimos lá no assunto. Eu expliquei isso para vocês.
Eles viviam em grupos, dominavam a técnica para a produção do fogo e tinham um volume craniano relativamente grande, era aproximadamente 900 centímetros cúbicos, beleza? Na terceira questão, de acordo com as informações na árvore evolutiva humana contida neste capítulo, é possível afirmar que o gênero Homo tenha substituído o gênero Australopithecus? Não, não é possível afirmar isso, não. Os gêneros Australopithecus e Homo apresentavam ancestrais comuns, mas um não substitui o outro, tá bom? Resolução de atividade da página 12, tá? Na página 12, nós temos uma reportagem. O tema dessa reportagem, novas descobertas. Eu não vou ler a reportagem porque nós não temos tempo para isso aqui, mas você vai pegar o seu livro, eu sei que você está acompanhando comigo, e você vai ler essa reportagem da página 12 do primeiro capítulo, ok? A partir dessa reportagem, nós vamos responder a questão de número 1, 2 e 3. Então, a primeira questão é assim: em que consiste a descoberta descrita na reportagem? Vamos lá. Cientistas descobriram fósseis de 9 espécies do gênero Homo naledi, que teria coexistido com o Homo sapiens, tá? Isso é que está na reportagem. A segunda questão: qual a importância dessa descoberta? De acordo com a reportagem, a descoberta traz evidências de que outras espécies conviveram com Homo sapiens e que novos estudos são necessários para que se confirme que ferramentas e utensílios encontrados estejam realmente associados ao Homo sapiens, ok? Tem que ter novos estudos para confirmar se realmente dá para conciliar, se essas ferramentas estão associadas ao Homo sapiens, ok? E a terceira questão: que tipo de material foi analisado pelos pesquisadores? Qual é a sua procedência? Vamos lá. Os pesquisadores analisaram fragmentos de ossos e pedaços de esqueleto de 3 indivíduos encontrados em uma rede de cavernas, tá? Na África do Sul, tá bom? Esses foram os materiais analisados pelos pesquisadores, tá bom? Agora nós vamos para a resolução da atividade da página 13. Na página 13, a primeira questão é assim: embora não se tenha ainda uma explicação definitiva sobre a origem e a evolução do Homo sapiens, que evento geológico pode ter favorecido a chegada do ser humano moderno à América? Vamos lembrar lá da nossa aula, tá bom? Do primeiro capítulo. Sei que vocês já viram a videoaula, né? Então tá bem facinho para responder essa aqui. Olha só, durante o período de glaciação, provavelmente se formou uma ponte, lembra que eu falei dessa ponte, entre as ilhas presentes no Estreito de Bering, falei sobre isso também, entre a Ásia e a América do Norte, permitindo a travessia em direção ao continente americano. É isso que está lá no assunto. Na segunda questão, tem um texto, leia o texto a seguir, aí da página 13. Aí vai responder a letra A e a letra B. A letra A: em que consiste a hipótese multirregional? É a hipótese segundo a qual várias etnias atuais seriam resultantes da evolução de diferentes grupos de Homo erectus, tá bom? Já falei para vocês o que é Homo erectus. O que significa erectus, tá? Que vem do latim erectus, homem reto. Então, esparramados pelo Velho Mundo, que é a Europa e a Ásia, e pela Austrália. A letra B: qual a hipótese mais aceita para a chegada do ser humano à América a partir da Ásia? Voltando lá para o nosso assunto do primeiro capítulo. Seria a travessia do Estreito de Bering durante o período de glaciação, quando a água do mar permaneceu congelada por muito tempo, tornando-se uma ponte entre a Ásia e a América. Isso permitiu que o Homo sapiens fizesse sua travessia e depois se espalhasse por todo o continente, tá bom? A terceira questão: podemos afirmar que a capacidade intelectual do Homo sapiens foi o fator determinante para sua sobrevivência e a extinção das outras espécies do planeta? Explica. De cara, já podemos dizer que não. Apesar do Homo sapiens apresentar capacidade intelectual superior à de outras espécies com que coexistia, atribui-se a outros fatores de extinção delas. Qual?
transmissão de doenças entre diferentes grupos que se relacionavam, falei isso no assunto, o Homo sapiens e o Neandertal, por exemplo, maior vulnerabilidade do sistema imunológico, menor resistência a doenças, mudanças climáticas, alterações na paisagem, com diminuição das áreas de florestas e menor disponibilidade de alimentos. Está tudo no assunto de vocês. Então é isso.